Olá a todos, bom dia. Eu sou o professor Gabriel. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite desse campus que me é tão querido, que é São João Evangelista. Me desculpar por não poder estar presente pessoalmente, por uma questão pessoal. Eu entrei em contato e agradecer muito a todos aí a compreensão a respeito dessa minha impossibilidade. E aí eu resolvi gravar esse vídeo, gravar essa fala aqui agora, exatamente para poder expor o tema que eu iria trabalhar com vocês aí ao vivo. Espero agora mais pouco tempo poder estar presente aí no campus para a gente poder conversar um pouquinho assim tete a tete, né, a respeito dessa temática, que é uma temática para mim muito importante, que é a avaliação das aprendizagens, uma temática que eu considero sempre o nó da escola, né? O Philippe Pernot, que é um pedagogo, um educador suíço, lá da Universidade de Genebra, ele fala muito isso, né? Que se você quiser mudar a escola, mude a avaliação. Muita gente às vezes acha estranho isso, falando, olha, como que eu vou mudar aquilo que é tido como o ponto final, né, de um processo, e aí por causa disso eu vou mudar a escola como um todo. O que ele basicamente está querendo dizer, e isso é uma coisa muito importante, é que ao partir do momento que você se preocupa com o processo avaliativo, você começa a se preocupar também com toda a relação pedagógica, com toda a relação do trato das questões de ensino e aprendizagem. Então a avaliação poderia ser uma espécie de uma mola propulsora para todas as questões que estão ali relacionadas, né, com o trato das questões de ensino, de aprendizagem, planejamento didático, o acompanhamento dos estudantes, enfim, todo o jogo pedagógico, né, que a gente sabe muito bem como que ele se desenrola na escola. E assim, uma constatação que a gente faz, e isso não é privilégio do Brasil, né, privilégio entre aspas, é que a gente avalia muito mal. A gente avalia muito de uma forma não profissional, e isso tem impactos assim muito fortes em relação a toda a trajetória acadêmica de alguns estudantes, a questão do sucesso, do fracasso escolar e tal. E aí por isso eu resolvi trazer uma temática, um assunto interessante, o nome é bastante chamativo, vamos dizer assim, que é a constante macabra, né? Esse é um nome realmente existe. Eu havia enviado aí uma apresentação, um PowerPoint para poder guiar essa minha fala, e ele pode ser disponibilizado aí para todos vocês sem o menor problema, tá joia? A Constante Macabra, foi um livro escrito por um educador francês chamado André Antibi, e ele tem um subtítulo muito interessante, que é A Constante Macabra, ou como que a gente desencoraja gerações de estudantes. E aí a gente vai tentar conversar um pouquinho o que é essa constante macabra, como que ela se estabelece no jogo pedagógico, e sobretudo no finalzinho eu tento dar alguns indícios, né, alguns indicativos que o próprio Ontibi fala no livro dele a respeito das possíveis saídas, né, dessa constante macabra. Antes disso, eu queria só fazer uma espécie de uma provocação inicial para todos, para todas. Considera uma sala de aula onde só existam professores de excelência, aqueles bons professores. E essa sala só tem também estudantes que a gente chamaria de bons alunos, estudantes motivados, estudantes preparados, estudantes com uma capacidade de aprendizado e com uma disponibilidade para o trabalho pedagógico fantásticas. Bom, considera isso. O que você espera a respeito do resultado acadêmico dessa turma? Eu estou dizendo mais ou menos fazer o seguinte, olha, algo que quando eu era estudante do ensino fundamental, na época eu chamava primeiro grau, isso era feito comumente, né? A gente pegava as escolas estaduais, elas faziam salas A, B, C, D. A sala A era aquela composta pelos alunos de melhor rendimento acadêmico no ano anterior. A sala B era menos, a D. Então, aí quando chegava lá para a sala F, G,
a gente tinha desempenhos acadêmicos muito ruins. O que acontecia, né, com essa sala A, que a gente no senso comum diz assim, olha, é bacana ter uma sala assim, porque aí eu posso aprofundar, eu posso trabalhar melhor, são alunos que vão de fato aprender, né, o que eu vou ensinar. A experiência tem mostrado, pesquisas feitas na área têm mostrado, que mesmo nessas salas, onde era de se esperar que todos os alunos aprendessem, todos os alunos tivessem sucesso no processo educacional, essa sala ela acaba produzindo, né, ou reproduzindo no seu desempenho acadêmico o que acontece nas outras salas, ou seja, mais ou menos um terço de estudantes com grande sucesso, um terço de estudantes lá na média e um terço de estudantes com fracasso. Estudantes que, se tivessem em outra sala, eles teriam sucesso acadêmico. Então, assim, qual a razão disso? Se um estudante, esse André Antibi, ele mostra isso por resultado de pesquisa, que se um estudante cumpre todos os objetivos educacionais do professor em relação à aprendizagem, quer dizer, ele aprende as coisas, ou pelo menos ele aprende o mínimo das coisas que um professor planejou. Mas ele dá o azar de ser o pior desempenho daquela sala. Ou seja, ele não é um mau aluno, mas ele é o aluno que tem o pior desempenho dentre os demais. Esse aluno fracassa. Esse aluno não é aprovado. E o erro dele é estar na sala errada. Se ele tivesse numa sala onde o desempenho dele fosse mediano em comparação com o dos outros, ele seria aprovado. Aprendendo as mesmas coisas, sabendo as mesmas coisas, desenvolvendo as mesmas competências. E aí o André, ele começa a colocar, olha, tem alguma coisa errada nessa história. A gente precisa de tentar desnudar essa história. E um primeiro ponto que ele levanta, e com o qual eu concordo plenamente, é que nós, quando avaliamos, e eu estou dizendo nós mesmo, eu, vocês, todos nós na escola, a escola, quando avalia, ela avalia tendo na cabeça aquela distribuição de Gauss, aquela distribuição normal. Sabe, é uma curva, tipo um chapeuzinho, aonde essa distribuição, ela aparece em fenômenos naturais de uma forma muito interessante. Por exemplo, quando a gente vai estudar a energia de moléculas numa determinada amostra, você vai encontrar moléculas com mais energia que a média, moléculas com menos energia que a média, e a distribuição dessas energias é assim. Nas extremidades, tanto para energias muito altas quanto muito baixas, aquelas que são muito longe da média, você vai encontrar pouquíssimas moléculas. Próximo da média, você vai encontrar um número maior. Por isso essa curva tem uma forma de sino, né? É uma boca de sino assim, virada para baixo. E parece que a expectativa que nós, professores, temos quando avaliamos uma sala é reproduzir, e quanto mais próximo dessa boca de sino a gente conseguir reproduzir, parece ser melhor. Ou seja, a gente espera encontrar numa sala e inconscientemente a gente produz avaliações, a gente gera provas para isso, para que haja um determinado número de alunos com fracasso escolar, que não dão conta, que não atingem a média. Porque parece que a reprovação, no senso comum, ela é um marco de qualidade. Parece que a reprovação ela faz parte do jogo pedagógico. É natural que a gente reprove. É natural que alunos não deem conta. O que subverte completamente a função da escola, se a gente for parar e pensar bem. A escola é feita para ensinar. E não ensinar, que é vista pelo fato do aluno não aprender, não é normal. Não é essa a função fundamental da escola. Portanto, quando a gente, inconscientemente, na maioria dos casos, outros não, mas quando a gente pensa num modelo de avaliação que, na sua essência, vai necessariamente produzir excluídos, né, aqueles que não dão conta, pensando nessa distribuição normal, nessa distribuição gaussiana, a gente meio que subverte a função primordial
do processo educativo, que é fazer as pessoas aprenderem. O anti-B, ele ainda coloca uma segunda situação, uma segunda questão, aí mais ligada ao processo de avaliação mesmo em si, que é também uma questão muito importante. Para ele, parece haver na cabeça dos docentes, na nossa forma de avaliar, uma confusão entre a fase de aprendizagem e o tempo de avaliação. O que significa isso? Durante o tempo em que o estudante está aprendendo, é normal que existam erros, porque o erro ele é constitutivo da aprendizagem. O que é o erro do ponto de vista psicológico, se a gente for pensar? O erro ele é simplesmente um modelo que você constrói, uma forma de conceber um conceito, um modelo, enfim, é algo que você acha que sabe e que quando colocado frente a um quadro conceitual de referência, isso que você pensou não procede, não é encontrado, não tem respostas positivas nos experimentos, nos modelos teóricos, nos procedimentos, algoritmos, etc. Portanto, o erro ele é uma etapa necessária para o aprendizado. No momento em que a gente coloca um processo de avaliação, que a gente chama de somativa, que é aquela avaliação que a gente está acostumado a fazer, né, que serve de certificação, né, das aprendizagens. No momento em que a gente avalia o momento em que os estudantes estão aprendendo e penaliza isso, a gente está, na verdade, meio que forçando os estudantes não a revelarem aquilo que eles sabem, mas de buscarem estratégias, respostas que eles acham que o professor vai querer ouvir e que nem sempre eles estão corretos também. E isso subverte a maneira como a avaliação deve ser encarada do ponto de vista do anti-B, eu concordo bastante. Durante o processo de aprendizagem, há uma avaliação chamada de formativa, que é a avaliação que ela serve para mostrar ao professor o que cada estudante já conseguiu construir, o que não conseguiu ainda. Portanto, esse não é o momento, para o anti-B, não é o momento em que a gente vai fazer certificações, em que a gente vai atribuir nota, porque fazendo isso, a gente sabe que eles estão em processo de aprendizagem, a gente sabe que eles vão incorrer em algum erro, e a gente vai penalizar justamente o processo. Ao final de um processo de avaliação, de ensino e aprendizagem, ao final de um processo, quando as aprendizagens já estão de alguma forma consolidadas, aí sim, você pode fazer essas avaliações que somativas, que é como se fosse um inventário, né, um repositório ali das aquisições desses estudantes. Confundir esses dois processos é penalizar os estudantes que vão aprender, mas que exigem ou que necessitam de um tempo um pouco diferente para essa aprendizagem. O que revela uma questão que é muito importante para a escola, e eu vou falar isso sobretudo para a escola brasileira, mas não somente, é que nem sempre, e assim, na maioria das vezes, não há tempo suficiente para que cada estudante aprenda. Piaget já falava que todos podem aprender, né? Não no tempo, às vezes, que a escola acha que é o tempo correto da aprendizagem daquele conceito. Então, as diferenças individuais que vão existir sempre numa sala de aula, as diferenças entre as pessoas, elas vão acontecer, por exemplo, em relação ao tempo necessário para a aprendizagem de um determinado conceito. Elas não são levadas em consideração quando a gente pensa num processo de avaliação. E aí o anti-B vai dizer, olha, esse é um ponto perverso da avaliação. Porque enquanto um estudante já está apto a ser avaliado de maneira somativa, o outro ainda não. E se a gente dá uma prova naquele momento, a gente vai, na verdade, constatar o óbvio. Constatar que alguns já aprenderam e outros não. Mas se eu constato que esse aluno não aprendeu, qual a atitude que eu tenho em relação a ele? O que eu faço? Eu sei que há uma questão muito forte no cotidiano da escola, que é o programa. Os programas são muito extensos,
Os tempos são muito curtos, eu sei disso. Isso exige da gente, e vai exigir cada vez mais no mundo de hoje, olhar para o conteúdo da gente, olhar para o nosso objeto de ensino e fazer escolhas. Ensinar é fazer escolhas. Quando você faz uma escolha, claro que você vai abrir mão de outras, mas você não vai abrir mão por abrir mão. Você vai trabalhar com aquilo que é o cerne, a essência do seu conteúdo. E, bom, diminuindo a quantidade de coisa que a gente fala, né, que a gente trabalha, de fato sobra tempo para trabalhar a essência, aquilo que é importante, aquilo que é essencial, de uma maneira mais profunda e dando um tempo maior, né? Mas isso é um projeto a ser discutido em relação à escola. Isso não pode ser uma decisão única de um docente, porque gera diferenças, descompassos entre o próprio calendário escolar. Mas isso é uma provocação importante e é uma reflexão que a gente, no âmbito das avaliações, das aprendizagens, precisa de fazer, precisa sempre de pensar. Por exemplo, nos conselhos de classe, né? Como que é o nosso processo de avaliação? O ONCB vai dizer que há algumas consequências para isso que são inevitáveis, né? Cada prova acaba virando um concurso. Um concurso onde parece que tem algumas vagas. Parece que a aprovação para o ano seguinte, a aprovação naquela disciplina, é um concurso que já tem vagas pré-determinadas e a gente sabe que alguns não vão dar conta. Então a prova é como se fosse uma etapa desse concurso, né? Os fracassos escolares que aparecem, eles acabam sendo artificiais. É aquela história que eu falei, que já está relatado em pesquisa, do estudante que dá conta, ele cumpre todos os objetivos pedagógicos do professor, né, em relação à disciplina, mas como ele é o pior desempenho da sala, ele vai ser reprovado. Isso gera para o estudante uma perda de confiança nele mesmo e no processo de avaliação, daquela coisa, poxa, mas eu sabia tanta coisa, não me perguntaram aquilo, eu aprendi, eu me esforcei tanto, mas não deu conta. E é um mal-estar danado, né, que vai gerar todo esse processo, coisa que a gente sabe muito bem o dia de entrega de notas, de prova, como é que é. Depois o ONCB vai falar assim, como é que a gente obtém dessas constantes macabras, né? Regulando, por exemplo, a dificuldade das questões. Eu faço uma prova seguinte muito mais difícil do que ela precisa de ser, porque na prova anterior quase todo mundo se deu bem. Que legal, né? Se todo mundo se deu bem na avaliação que você fez, é porque você conseguiu ensinar, todos conseguiram aprender, que ótimo. Você não precisa de fazer a segunda prova mais difícil só para que alguns fracassem, aí você fala, ainda bem, né? Graças a Deus que alguém tirou 0 na minha prova, o que eu ia falar para os outros, né? Então, um outro ponto que o ONCB vai dizer é a mania que a gente tem às vezes de elaborar uma prova levando em consideração o tempo que vai ser gasto pelo melhor aluno da sala e desconsiderando os processos dos outros. Aí ele vai dizer, bom, como é que eu saio dessa situação? Se é fato que a constante macabra está presente, que inconscientemente a escola trabalha para gerar alunos que não vão dar conta, ele fala que é necessário um conjunto aí de 3 coisas. Um luto, uma transferência e uma aposta. Um luto, que é deixar de procurar na sala de aula qual aluno que é melhor que quem. Não tem essa história, a gente não avalia para saber quem é melhor que quem. A gente avalia para saber se o cara aprendeu. Se ele aprendeu o mínimo que você julga necessário, não interessa se os outros aprenderam mais do que aquele. Esse que aprendeu o mínimo julgado necessário também merece, né, a aprovação. Uma transferência, que é exatamente isso que eu acabei de dizer. Colocar a performance do aluno em relação ao que ele deveria aprender e não em relação aos demais. E uma aposta, que é de olhar para a cara de cada estudante e saber que cada um deles é capaz de aprender. E que com uma metodologia adequada, com um tempo adequado, com uma relação estabelecida pedagógica adequada, ele vai aprender. Essa é uma aposta difícil. E a gente percebe a dificuldade que é de colocar isso em prática. 3 coisas, parece que é muito fácil, mas não é.
É muito difícil. O que eu chamo a todo mundo nesse momento é para a gente refletir a respeito disso, investigar um pouquinho mais sobre a constante macabra e fazer uma autoanálise. De que maneira que essa constante macabra aparece na minha prática pedagógica? Ela aparece mesmo? É assim mesmo ou não? E a partir dessa análise, a partir dessa autoavaliação, tentar bolar em conjunto, bolar em grupos, né, em parceria, em equipes, dentro da escola, maneiras de superar essa constante. Os nossos alunos merecem, a gente como professor também merece. Eu agradeço muito a atenção de todos e todas, e quem quiser discutir um pouquinho mais, pegar referências a respeito do tema, que é um tema muito bacana, eu estou inteiramente à disposição, tá? Meu e-mail é gabriel.carvalho, o resto é igual de todo mundo aqui do IFMG. Então, quem quiser debater um pouquinho mais, fique à vontade para a gente entrar em contato, mesmo que virtual. E como eu disse, eu espero estar aí presente com vocês brevemente para a gente poder discutir isso com mais profundidade. Agradeço muito ao campus o convite, a compreensão a respeito dessa situação. Desejo a todos um ano novo escolar cheio de sucessos. Tá? Grande abraço a todos e até uma próxima.